entra treinador, entra treinador e sai treinador, e parece que continua a mesma coisa, mais ou menos, né? Então é muito complicado, Ivo. Tem muito o que falar, tá escutando aí vocês falando do Diniz. Também tem essa cena aí do Diniz, coisa ridícula. Eu não esperava isso dele, confesso. Mas é bom pra poder a gente abrir o olho e parar de babar o ovo de gente que não merece, né? Exatamente. Já que você puxou essa deixa aí, o Fita queria começar hoje a live, o programa da gente aqui, justamente com esse assunto, né, Fita? Fita, eu só vou resumir aqui o que eu acho. Eu acho que, sinceramente, o Diniz está no direito dele de fazer o gesto que ele fez, irmão. Ele hoje é funcionário do Vasco. Ele tem que defender as cores do Vasco. Ele tá na razão dele. Agora, foi o que a Esté falou, e eu concordo com a Esté. Isso aí serve para muito torcedor que fica babando ovo de treinador, jogador, dirigente, aprender que, em primeiro lugar, tá o Fluminense. Quem ama o Fluminense de verdade somos nós, torcedores. Não são esses caras. Fita. Não, é isso. Eu fiquei até meio surpreso com essa situação, mas eu acho que esse gesto que ele fez, o Esté, tem direção. A gente sabe, eu pelo menos vi e revi aquele lance. Pra mim tem direção aquilo ali, a gente sabe pra quem é. Mas como um todo, você falou perfeitamente. Nós, torcedores tricolores, temos que levantar uma única bandeira. Nós, torcedores tricolores, temos que defender somente 3 cores que traduzem a maior tradição do futebol mundial, que é o Fluminense. Nós, torcedores, temos que parar de ficar, talvez, às vezes, navegando para lados que não seja a corrente do Fluminense. Nós, torcedores, somos um só corpo por um só clube. É assim que deve ser. Não temos que ter dirigentes, né, como ídolos, não temos que ter jogadores, especialmente alguns que estão mostrando que, de fato, não tem condições de vestir a camisa do Fluminense, mas o gesto do Diniz ontem me pegou um pouco de surpresa, mas é como o Ivo falou, ele tá agora em outros ares, tá representando outras cores e outras bandeiras, e eu não vou criticar o Diniz por isso não, com todo respeito aqui a quem quer criticar, mas assim, pra mim aquilo ali teve direcionamento, tá, Ivo? Eu olhei e revi aquele lance, pra mim é endereçado a alguém que eu acredito que seja ao Pavão, ao Mário Bittencourt, pra mim é isso, tomara que eu esteja errado, mas se for um desrespeito à torcida tricolor, ele tá no direito dele de zoar e a gente, infelizmente, passando vergonha não por nossa culpa, porque ontem fomos mais de 15 mil guerreiros, né, lá na arquibancada, sabendo que poderíamos sabemos que de repente que o Vasco estava no melhor momento que nós, mas ainda assim a gente mais uma vez demonstra que tem um problema emocional. A gente estava bem, era só o Germancano fazer aquele gol. Ele não costuma perder. Se fosse o JK, talvez levaria mais a bola e faria o gol. Assim, tudo mudaria. Mas o Fluminense até jogou bem, mas a torcida representou até quando pôde. Agora, a falta de respeito do Diniz, pra mim, tem endereço. Mas se for pra torcida tricolor, vai fazer o quê? Faz parte, Ivo. A gente botou a bunda na janela ontem, porra. Natália, eu vi muitos vascaínos, né, e até mesmo alguns tricolores falando, o Garone aqui hoje na placar também falou isso, Esther. Que esse gesto que o Diniz estava fazendo, Nath, já era um gesto que ele costuma fazer já tem um tempo já. Quer falar sobre isso também? Exatamente tocar nesse ponto. Eu vi, né, esse finalzinho de coletiva do Diniz, que também me surpreendeu e por isso eu procurei mais informações sobre. Eu não costumo ver as coletivas do Vasco, então acho que vocês também não, e por isso todo mundo ficou meio sem entender o porquê disso ter acontecido, né? O que eu vi falar é que realmente toda vez que o Vasco vence, ele tem se tornado isso um jargão. Então não seria algo específico com o Fluminense depois da partida de ontem. Se ele aproveitou o jargão e tentou direcionar para alguém específico do Fluminense, aí é uma outra história, a gente não vai conseguir, né, deixar isso muito claro. Mas que não é a primeira vez que o Diniz faz esse tipo de gesto no final da coletiva, realmente isso vem acontecendo. Nath, não, desculpa, o Sté quer complementar esse assunto? Repete aí, Ivo, que travou aqui pra mim, agora voltou, só que deu o assunto no final. Não, eu perguntei se você quer complementar esse assunto sobre o Diniz. Então, gente, eu tenho uma opinião talvez um pouco mais crítica sobre isso, porque eu acho que o Diniz pode sim ter feito como um jargão. Eu já escutei também vascaínos falarem isso. Ele tá no direito de zoar o clube, ele defende outra camisa, defende outra instituição, mas eu acho que existem cuidados e cuidados.
principalmente de um cara que parecia ter ficado muito abalado quando saiu do Fluminense, chorou, falou que não era isso, teve toda uma comoção ali, né? Até o torcedor, mesmo entendendo e querendo a saída dele, porque a atuação do Fluminense, a situação do Fluminense era devastadora na época, o torcedor ainda tava assim, caraca, é o Diniz, né? É o cara que carregou o clube, é o cara que nos deu uma Libertadores, é o cara que tava ali dentro no nosso maior momento, no nosso melhor momento. Mas, e eu acho que por isso o Diniz teria que ter um pouco mais de cuidado, né? Mas ele não teve. E aí, talvez isso faça me questionar se realmente existia esse carinho todo ou não. Acho que a porta fica um pouco mais fechada, entendeu? Se ele tivesse alguma pretensão de no futuro voltar pro Fluminense, talvez não volte, não por conta disso, mas por conta da postura dele, né? O Diniz, ele talvez não tenha, não honrado o Fluminense, porque eu acho que ele não tem nem tem essa posição de honrar, enfim, não deve ou não deveria, enfim. Mas acho que ele poderia ter um pouco mais de cuidado, sabe? Cuidado pelo que ele viveu, cuidado com a torcida do Fluminense, que muitos gostam dele, né? Muitos ainda acreditam nele, por mais que ele esteja num rival, que é o Vasco da Gama. E também porque quando ele sai do Fluminense, ele deixa uma porta aberta que pode ter sido fechada nesse momento que ele faz isso, sabe? Então acho que tem essa situação. Eu vi muita gente comparando a saída dele e falando do Abel Braga, falando que o Abel Braga também já foi pro Vasco, também já foi para outros clubes, também já rodou o Brasil e nunca faltou com respeito à instituição ou com os torcedores. Existem várias formas de futebol de você zoar, de você brincar, de você gastar. E eu acho que quando você faz uma coisa dessa, principalmente para um time que você viu história, mancha um pouquinho ali a situação. Exatamente, concordo contigo, Esther. Nesse ponto, concordo contigo. Se gostou desse conteúdo, comenta, se inscreva e curte e vem com a gente para mais conteúdos do nosso Flusão.